aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Natália e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução do nosso texto. Na semana passada, na semana retrasada, eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre o texto dissertativo argumentativo, né? Eu falei sobre as partes desse texto, eu falei sobre como a gente estrutura ele, né? Eu fiz até aquela analogia maravilhosa do hambúrguer, né? Que cada parte do hambúrguer, cada ingrediente equivale a uma parte do nosso texto. E hoje nós iremos falar mais especificamente da introdução, tá bom? Que é o primeiro parágrafo do nosso texto, tá? Então vamos lá. Para que funciona a introdução? Para que ela serve? Primeiro, para apresentar o tema ao leitor. Então, ele vai pegar o texto e o primeiro parágrafo vai ser a primeira coisa que ele vai ver. Então, o tema tem que estar ali. Também vai contextualizar a nossa discussão, né? Vai mostrar a relevância, né? Ou do porquê que a gente tem que falar sobre aquilo. Vai delimitar o recorte, porque todo tema é gigantesco. Como que ele vai delimitar aquilo ali, né? O que vai ser tratado dentro daquele tema? E também vai antecipar nossa tese, né? Que é a nossa opinião, nosso posicionamento, tá certo? Então, a estrutura da introdução, né? Ela pode ser feita em 3 partes. Claro que isso daqui não é uma receitinha de bolo, você pode fazer de outras formas. Mas, porém, contudo e entretanto, é interessante você seguir isso daqui, porque aí não vai ter erro, tá bom? Então, primeiro nós temos a contextualização, né? Traz o tema de forma mais ampla, vai apresentar aquilo pra gente. Aí depois ele delimita, vai afunilar para um recorte do tema, né? Depois vem a nossa tese, que é a opinião que nós defenderemos. Então, aqui é bom a gente pensar no funil, né? Eu gosto muito de pensar num funil, porque nós temos a contextualização, que é grandona, aí a gente delimita e aí nós temos a nossa tese. Eu tive uma aula com os meus alunos, né? O professor está sempre falando das aulas que ele dá, mas era exatamente sobre isso, né? Eu dou aula em uma rede pública e aí nós estávamos falando sobre um trabalho que os alunos têm que fazer no final do ano. E eles estavam com dificuldade em conseguir delimitar aquele tema, porque eles tinham que escolher um tema, é como se fosse um TCC, só que para a educação básica. E eles estavam com dificuldade de conseguir encontrar uma tese, né? De conseguir encontrar um assunto para eles falarem. Aí eles falaram assim: ah, a gente vai falar sobre racismo. Ok, beleza. Falaremos sobre racismo. Só que o que dentro do racismo? O que vocês vão falar sobre isso? Então, eles tinham essa dificuldade em delimitar o tema deles até chegar num ponto mais específico. Porque se a gente vai falar sobre um tema no geral, tudo é tudo, né? É muita coisa para se falar. E não é assim que tem que ser o nosso texto, né? Um outro grupo falou assim: ah, a gente vai falar sobre a poluição. Ok, a poluição do quê? Aonde? Poluição do ar, poluição das águas, o que vocês vão falar, né? Então a gente sempre tem que delimitar o máximo possível, porque senão a gente fica genérico demais, o nosso texto fica genérico demais, a gente generaliza muito e acaba não se aprofundando, fica raso, tá? Então por isso que é interessante a gente se atentar a esse funil. Primeiro a gente contextualiza, a gente apresenta o tema do texto, depois a gente delimita e aí a gente apresenta a nossa tese, que é a opinião, a ideia que nós iremos defender ali, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de estrutura com o tema educação e tecnologia. Então, primeira contextualização. Na contemporaneidade, a tecnologia transformou as formas de comunicação, trabalho e aprendizagem. Ponto. Ok, perfeito. Estou falando ali tecnologia, como que transformou a nossa sociedade, o trabalho e diversas esferas da nossa vida, tá bom? Agora vamos delimitar um pouquinho. No âmbito da educação, essas mudanças impactam diretamente a maneira como professores e alunos interagem. Ponto. Então, eu peguei a tecnologia, que é um assunto gigantesco, a gente pode falar diversas coisas sobre ele, e já coloquei no âmbito da educação. Então, eu já dei uma delimitada, eu já cortei as arestas, limpei o campo para falar sobre a educação.
E agora eu venho com a minha tese, que é o quê? Dessa forma, é fundamental analisar os benefícios e desafios do uso da tecnologia na sala de aula. Então, aqui, eu peguei aquilo que eu delimitei, certo? Que é o uso da tecnologia na educação, e vou falar sobre isso aqui. Analisar os benefícios e os desafios do uso da tecnologia na sala de aula. Ponto. Então, a minha tese é que a gente precisa analisar, colocar na balança os benefícios e os desafios do uso da tecnologia. Ponto. É isso. Entendeu? Eu peguei um tema enorme e fui cortando as arestas até chegar na minha tese. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Então, como que a gente pode começar bem a nossa introdução, né? Eu coloquei 5 exemplos aqui, tem inúmeros outros, mas esses 5 são bem interessantes para a gente começar a escrever a nossa introdução, escrever o nosso texto, tá bom? Primeiro nós temos a citação, né? Que você cita um autor relevante, um pensador relevante, dados estatísticos, então fatos, pesquisas, relatórios, um contexto histórico, esse é bem interessante, eu uso bastante, que é comparar o passado com o presente, a definição de um conceito, né? E referência cultural, então filme, livro, série, música. Esse aqui é bem interessante também porque mostra o seu repertório cultural ali dentro da sua redação, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Então, o primeiro é o exemplo com uma citação, tá bom? O tema é meio ambiente e consumo. Segundo o filósofo Hans Jonas, a humanidade deve agir de forma responsável diante das consequências futuras de suas ações. Ponto. Essa citação pode ser usada como um gancho para acabar discutindo o consumismo e os seus impactos ambientais, tá certo? Então, a gente pega aquilo que o autor falou, coloca no nosso texto para usar de gancho para trazer o assunto para a nossa redação. Aqui, gente, a gente não precisa colocar a citação assim de cabo a rabo, sabe? Direitinho, assim, de cor e salteado, até porque é difícil, né? A gente decorar uma citação, é difícil a gente decorar as palavras exatas. Então, a gente pode usar o que é a paráfrase, tá? Que é colocar nas suas próprias palavras. Então, você pode usar esse segundo fulano de tal, tananã, 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 tananã. Ponto. Assim você vai estar dando a ideia daquilo que a pessoa falou, mas você não vai precisar utilizar as palavras exatas, tá? Então, isso daqui é bem interessante para a gente começar a nossa redação, o nosso texto dissertativo, argumentativo. E aí, com dado estatístico, né? Violência contra a mulher é o tema. Então, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, o Brasil registrou mais de 1.400 casos de feminicídio no último ano. Então, a gente pegou um dado estatístico, um fato aqui, e está utilizando para contextualizar e mostrar a relevância do tema. Então, está mostrando aqui que é importante a gente falar sobre isso, porque olha quantas pessoas morreram, olha quantas mulheres morreram nesse último ano. Então, é muito interessante e chama a atenção, né? A nossa introdução é a carta de entrada, né? É igual julgar o livro pela capa. Falam que a gente não pode fazer isso, mas a gente faz isso com o texto que nós estamos lendo. Se a nossa introdução ela não for chamativa, ela não for bem escrita, o leitor não vai querer continuar lendo, né? Então ela tem que ser muito bem escrita. E o que a gente evita, né, nessa introdução? Repetir o tema da proposta de forma mecânica. Então, você pega lá, porque sempre tem, né, a proposta de redação. Sempre vai ter lá as palavras exatas. Então, você vai lá, copia as palavras que estão lá na proposta, exatamente do jeito que está lá. Não é muito legal, tá? Você precisa ser mais autoral aí. Você tem que usar as suas próprias palavras, você tem que mostrar o seu repertório linguístico ali para poder começar a sua redação. Usar clichês, né? Porque ninguém gosta de clichê. Então, como desde os primórdios da humanidade, ou atualmente, e não sei o que lá, e é aquele monte de texto que a gente já leu antes. Então, seja criativo na hora de começar o seu texto, tá bom? Fugir do tema ou ser genérico demais, então acaba entrando nos clichês aqui, isso daqui também. E fugir do tema, gente, é uma coisa que já te elimina na hora, tá?
Não adianta você fazer um texto maravilhoso se você não está dentro do tema proposto, tá? Então, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui ou não, eu não sei se foi uma aula que eu dei, mas alguns anos atrás nós tivemos aquele exemplo da pessoa que colocou a receita de um miojo no meio da redação do Enem, né? E causou uma discussão tremenda, porque como assim ele colocou uma receita de miojo no meio da redação do Enem? Era esse o tema proposto? Ele fugiu do tema? Não fugiu? Então, é importante a gente se ater ao nosso tema, continuar no nosso tema proposto, para não dar problema para a gente e a gente não ser eliminado também, tá bom? E não apresentar a tese. Então, como assim? Você não tem uma opinião que você vai defender? Você não tem uma posição clara daquilo? É interessante porque me lembrou enquanto eu estava fazendo isso daqui, eu lembrei de um musical, né, da Broadway, se chama Hamilton. Foi meu marido que me apresentou. Ah, e tem uma fala, né, do personagem principal, que ele fala assim pro um outro personagem. If you stand for nothing, but what do you fall for? Se você não se levanta por nada, se você não defende nada, né, pelo que você vai cair? Eu sei que a tradução não ficou muito boa, mas é isso. Se você não fala aquilo que você está defendendo, como que vai ficar claro qual é a sua posição? Entendem? Então, vocês precisam ser claros na tese de vocês, vocês precisam mostrar a opinião que vai ser defendida no texto, senão não vai ficar bom, né? Vai ficar genérico, vai ficar raso. A pessoa vai falar, ok, você está mostrando tudo isso, mas o que que você está defendendo? O que que você está querendo me dizer? Tá bom? Continuando, então aqui eu coloquei um checklist da introdução perfeita para vocês, tá? Vocês precisam de um tema contextualizado, uma relevância apresentada, porque se aquilo não for importante, a pessoa não vai ler, tá bom? Uma delimitação do assunto, não dá para você ser genericão, né? Não dá para você querer colocar informações. Não, tá bom? Você não vai fazer uma enciclopédia ali na sua redação. Você precisa delimitar o seu tema. Você precisa mostrar a sua tese, tá? E com isso, mostrar uma tese clara e objetiva, tá bom? Não encha linguiça, não encha de firulas, vá direto ao ponto, seja claro, seja objetivo, tá bom? Usar palavras bonitas, beleza, ok. Ter um vocabulário legal é excelente para fazer uma redação. Só que de que adianta você usar várias palavras difíceis e você não ser claro, tá? É muito mais fácil a gente passar com feijão com arroz, um feijão com arroz bem feito, do que simplesmente a gente tentar fazer um risoto e ficar ruim, tá bom? Então, prática guiada, galera. O que que vocês vão fazer? Eu vou passar uma proposta de redação para vocês e vocês vão tentar montar aí uma introdução. Tentar não, que eu sei que vocês vão conseguir. Então, qual que é a atividade? Vocês vão escrever uma introdução usando pelo menos uma dessas estratégias aqui, tá? Uma citação, um dado estatístico ou um contexto histórico, tá bom? Que a proposta da redação é os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Ponto. Tá? Vocês vão pegar esse tema aí, vocês vão pesquisar sobre ele e eu quero que vocês montem uma introdução sobre ele, tá bom? Não precisa montar um texto inteiro, mas é interessante para vocês irem praticando, tá bom? Se quiser colocar aqui nos comentários, beleza. Se não, só escreve mesmo, tá? E vamos lá, continuando. Conclusão da aula. Nossa, eu falei pouco hoje. Conclusão da aula. Então, uma boa introdução, ela deve prender a sua atenção, deve prender a atenção do leitor, né? E situá-lo e mostrar a sua opinião, aquilo que você vai defender nos seus argumentos, aquilo que você vai falar sobre no seu texto. E lembre-se, a introdução é o cartão de visita da redação. Ela tem que ser clara, ela precisa ser objetiva, ela tem que ser chamativa, ok? Então aqui você precisa gastar quase toda a sua criatividade para poder deixar aquilo chamativo, aquilo bonito, tá bom? Aquilo bem feito, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil para vocês.
Se vocês gostaram, coloque um like aí que vai ser bem importante para mim. Coloque nos comentários também, compartilhem esse vídeo para quem vocês acham que pode ser útil, tá? E é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês e até mais.